Bolsonaro é o tiozão do churrasco? Sim ou não? E por que essa discussão importa? Vou adiantar a segunda resposta. Essa discussão importa porque chamá-lo de tiozão do churrasco, atribuir a ele uma simplicidade ingênua, isso o faz parecer inofensivo. Porque ele é o mesmo homem que diz: minhas forças armadas, meus apoiadores irão para as ruas pela última vez, tem que metralhar. Não é isso? Tudo isso faz esse homem parecer inofensivo e não tem jeito. A gente precisa abordar essa suposta simplicidade. Ana, essa imagem aqui, antes dele assumir, eu não sou muito apegado a etiquetas, mas eu acho que da primeira coletiva como presidente eleito em cima de uma prancha de bodyboard, sabe, Ana, afeta a dignidade do cargo. Estou exagerando ou não, Ana? Não acho que está exagerando, né? É o presidente de um país que quer ser respeitado, né, no mundo, então, assim, enfim. Veja, eu acho que um pouco de simplicidade, um pouco de humildade é bom, é sempre bom, né? Não acho que seja o terno que faz a pessoa respeitável, sabe? Que seja a pompa e a circunstância. Não acho. Mas eu também não acho que essa simplicidade do Bolsonaro seja honesta, não. Porque quando é para comer camarão e lagosta, ele come, né? Teve aquela vez que riscaram a lagosta do prato. Pesquisa aí no Google, Bolsonaro, lagosta. Borraram o prato para ninguém saber que ele comia lagosta. Porque o que ele come é isso aqui, ó. Lembra disso, Ana? O pão com leite condensado. O pão com leite condensado. Tudo muito bem calculado. A caneta Bic, o pão com leite condensado, a farofa, tudo espalhada, como se ele... Bom, aí eu já acredito, como se ele não fosse capaz de comer sem derrubar tudo em cima dele, porque eu acho que o nível cognitivo é para isso mesmo, né? Enfim, Ana, até a altura aí porque o pão com leite condensado é lá no começo do mandato. Ainda meio que colava, tinha gente no campo democrático aí que falava, pô, o cara é um toscão mesmo e tal, não sei o quê, tiozão. Mas daí veio o incidente da farofa. Lembra do incidente da farofa? Foi o melhor comentário do Vila, chamam de professor Vila, melhor comentário do Vila que eu já ouvi. Só que eu cortei para ficar 10/10. Se deixasse ele falar mais um pouco, ia caindo. 8, 7, 6. Ontem, Fábio Faria, ele apagou, né? Ele colocou, primeiro ele publicou no Twitter, né, esse vídeo aí que a gente está vendo, que é um vídeo, o presidente Bolsonaro comendo um frango com farofa numa barraca em Brasília. E aí ele deixa a farofa cair no colo, a farofa cair no chão. Presta atenção no comentário do Vila. Uma cena aí, ó, ele lá todo, né, essa situação. E aí ele publicou o vídeo, com a ideia justamente, não, um homem do povo, né, um homem que ali é um homem do povo, né. E só que depois repercutiu muito mal. E ele resolveu apagar o vídeo, Vila. Pega bem ou mal uma cena como essa, ele ser esse homem do povo, ele é um homem do povo. O que você achou dessa história? Ele é porco, né? Não, aí sim. É o Vila em sua melhor forma. Parabéns, Vila. Se tivesse parado ali, 10/10. Era 10/10. Só que aí ele vai falando, vai prolongando e a nota vai cair. Ana, por que essa parada da farofa foi importante? Porque foi onde ele foi pego no flagra, assim, entendeu? O leite condensado você desconfia, a prancha de bodyboard você desconfia, mas daí quando vem a porra aí da farofa, fica claro que é tudo da cachola do Carluxo, pô. Olha lá, o Ciro Gomes ajudou a denunciar esse troço. Vida ali e tal, todo empacotado, com um colete à prova de bala ali e tal. E isso você pensa que o Bolsonaro está, sei lá, numa feirinha, fazendo uma comida e tal. Isso é o que ele quer que você pensa. Do lado dele aí, a gente tem fotografia disso, está todo um aparato de televisão, de câmera, e um diretor, que é o tal do Carluxo, filho dele, que é o cara que se mete a marqueteiro e tal, dizendo faça assim, faça assado e tal. Agora, é muito mais grave do que a falta de decoro, do que a falta de compostura. Presidente de uma das maiores democracias do mundo, né, se apresenta desse jeito. Mas é mais grave. Sabe o que ele está pretendendo com isso? Ele está pretendendo parecer que é simples, parecer que é popular, parecer que é do povo. Ô Bolsonaro, eu conheço bem de perto a vida do nosso povo. Nosso povo é simples, mas não é metido a porco, não. Isso aí é engraçado, né?
Isso é bem engraçado, que ele fala assim, eu vou mostrar que eu sou um homem do povo. Aí ele mostra o que é o povo na cabeça dele. O povo é um babuíno babando farofa. E isso não é o povo, isso é ele, isso é ele. Mas aí, Ana, eu quis trazer esse assunto, porque você sabe que eu assisto o podcast do Rica Perrone, né? E o Rica Perrone estava conversando lá com um cara do SBT, um jornalista aí da direita maluca, agora diz que é candidato, Daniel Pena Firme. Pena Firme, Daniel Pena Firme. E o Daniel Pena Firme, Ana, num papo ali com o Rica, sobre essa merdarada aí que o Bolsonaro fala, ele quase chega a pedir pra gente perdoar o Bolsonaro. Por quê? Porque ele é um tiozão, Ana, ele é inofensivo, ele só tem as Forças Armadas na mão dele. Entendeu? É só isso. Uhum. Bolsonaro é apenas um cara que tem uma visão que eu acho também questionável, né? Não quis usar máscara, poderia ter botado uma máscara lá e tal, mas não quis usar, é um cara teimoso. Você conhece o Bolsonaro, eu já tive com o Bolsonaro pessoalmente várias vezes. O Bolsonaro é o tiozão do pavê. Sabe aquele cara que é resistente? Antes da eleição. Pra mim a impressão foi essa. Falei assim, cara, eu estou entrevistando meu avô. É o meu avô. Tenta fazer o seu avô entender. Vô, olha só, agora tem que usar a camisa assim, assim, assado, tá, vô? O que ele vai dizer pra você? Não, eu não sou viado, entendeu? Exatamente. O Bolsonaro é um tiozão. Eu acho que talvez esse seja um defeito dele, sabe? Mas isso eu não acho isso defeito de caráter. Eu acho o Bolsonaro uma pessoa difícil de lidar. Mas eu acho que isso é o que aproxima das pessoas, porque de alguma maneira você se identifica com alguém real e próximo. Embora seja controverso, e eu, por exemplo, não gosto de muita coisa que ele falou, que ele fez durante a pandemia e tal. Não é o meu preferido. Embora pense como você, ele e o Lula, não tem nem começa a conversar. Mas eu acho que as pessoas têm essa ligação, essa identificação até exagerada, né, de mitos, eu acho uma bobagem do caralho isso, exatamente por ele ser uma representação muito fora da caixinha, né? Tipo assim, pô, você não vê um político agir como ele age num churrasco. Ele é totalmente diferente. E aí acho que as pessoas se identificam. Acho que o grande marketing dele acaba sendo isso, né? O Bolsonaro, ele parece o tiozão do pavê. Ele é o tiozão do pavê fazendo um churrasco em tudo que ele fala. Imagina, aquela reunião ministerial... Ele era pré-candidato à presidência da República. Eu entrevistei o Bolsonaro como deputado umas 2 vezes. E depois estive na casa dele num evento, eu não tinha nem negócio de presidente da República. E o Bolsonaro era o tiozão do pavê, cara. Eu só entrevistei ele uma vez. As outras vezes que eu encontrei foi oi, tudo bem, pela Barra da Tijuca. Tipo, no UFC, tudo bem? É isso. Nunca tive uma conversa além da entrevista. Mas durante a entrevista lá, eu levei lá uns 40 minutos, 1 hora pra montar. A equipe demorou pra montar porque foi na casa do Flávio. E aí, quando eu cheguei, com aquela atenção, minha equipe toda de esquerda, pô, nunca vou esquecer isso. 3 esquerdistas comigo e eu. E aí os caras, porra, tem que ir lá, não sei o quê. Eu falei, gente, olha só, a gente foi lá e entrevistou o Molon, numa boa, e vamos fazer a mesma coisa aqui, porque o nosso papel é esse. Porque o Molon e o Bolsonaro é tudo igual. Ana, eu fico pensando aqui, na minha humilde capacidade cognitiva, assim, né? Quantas maneiras diferentes de enxergar esse mundo, sabe, Ana? Pro Pena Dura aí, o Bolsonaro, durante a pandemia, é um tiozão que se recusou a usar máscara, porque é difícil de mudar a mentalidade de um velho. Né? Mas para a professora Deise Ventura, que conduziu um grande estudo na USP, interpretando políticas de governo e também declarações de membros do primeiro escalão do governo Bolsonaro, o tiozão empreendeu uma política de extermínio durante a pandemia, embasada na ideia da imunidade de rebanho por contágio, o que significa, em linhas gerais, contaminar geral, deixar morrer o que tem que morrer e tocar a vida em frente. Então, isso é o que o tiozão fez, né? Mas esse é o meu jeito de ver as coisas, é o jeito da professora da USP ver as coisas com a sua equipe, é o jeito da CPI da Covid ver as coisas, mas o Pena Dura aí, ele tem outra visão. Interessantíssimo, Ana. Esse mundo... Olha, Ana, esse mundo ele pode ser interpretado de muitas maneiras diferentes, Ana. Que coisa, que coisa. Concordo com o pessoal aí que estava comentando. O tiozão, tipo o tiozão do churrasco mesmo. Às vezes acontece de seu tio ser um fascista, né? E concordo também com o questionamento que diz, né, o tiozão a pergunta, né, por outro lado, o tiozão do churrasco é realmente inofensivo? Algo para se pensar. E realmente, essa é a questão. Quando a gente diz, não, ele parece o tiozão do churrasco.
O cara vai lá e fala um monte de coisa racista, homofóbica, preconceituosa de todas as formas, e tá tudo bem, né? Tá tudo bem, porque é o tiozão do churrasco inofensivo. E foi exatamente esse tiozão do churrasco que elegeu o Bolsonaro. Tá todo mundo aí pensando nos seus parentes, né? Vocês estão pensando, eu sei. Foi esse tipo de pessoa que elegeu o Bolsonaro. E isso não é uma piada, entende? Isso faz parte da política, né? Isso faz parte da vida política. Quando as pessoas dizem, né, que pode falar, elas acham que podem falar qualquer coisa no churrasco, que tá tudo bem, é só uma piada, e mesmo que isso mate pessoas, que isso provoque a morte de muitas pessoas, isso é política também, e o Bolsonaro é uma manifestação disso também. Então, achar que isso é inofensivo, eu concordo mesmo. Isso, de cara, a premissa já é errada, né? De que dizer que ele é o tiozão do churrasco quer dizer que ele é inofensivo. Não, só diz qual é o fenômeno cultural que produz alguém como o Bolsonaro. Mas também concordo que muito dessa imagem, né, de toscão dele, muito provavelmente são as ideias geniais do seu comandante de marketing ali, né, que cuida das suas redes sociais, usa o celular dele para twittar, né, esse tipo de coisa aí, e que acha que ser toscão é edgy, né, enfim, vai ser ousado aí para as pessoas. E por último, concordo em gênero, número e grau com a interpretação também, né? O Bolsonaro achar desde o princípio assim, que ser toscão, né, e se parecer assim, uma pessoa que é incapaz de comer uma coisa sem derrubar na roupa inteira, ou de se portar com um mínimo de compostura, de que isso é ser do povo. Isso mostra muito bem como Bolsonaro, seus filhos, seu departamento de marketing enxergam o povo, como eles acham que é ser do povo.